E aí, galera? Belezeira, irmãozinho, irmãzinha, mancebinho, mancebinha, como é que você está? Maravilha? Relaxadão aí, tranquilo, sossegado? Espero que sim, fofinhos. Espero que você esteja muito bem. Maravilha. Prontinho para mais uma aula, para mais um tijolinho no seu maravilhoso caminho rumo à universidade. E a gente aqui da Escola do Vestibular está para ajudar você a traçar esse caminho. Belezeira? Maravilha? Então bora lá. Hoje, galera, nós vamos começar uma outra parte da física denominada termodinâmica, que é o estudo dos gases e a aplicação desses gases no funcionamento das máquinas térmicas. Então, o motor de um carro, o motor de um ônibus, o motor de um avião, uma locomotiva, tudo isso é máquina térmica. E o funcionamento das máquinas térmicas é baseado nos gases, em transformações gasosas. Beleza? O gás que a gente estuda é um gás ideal, é um modelo de gás que facilita algumas coisas. Para caracterizar um gás, pessoal, a gente precisa conhecer 3 variáveis de estado. Essas variáveis de estado, né? É Tocantins? Não, é Minas Gerais? Não, é Maranhão? Não. Essas variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. Belezeira? Pressão, volume e temperatura. São essas 3 variáveis que caracterizam um gás, que caracterizam o estado de um gás. A pressão, que a gente já viu em hidrostática, em Pascal ou ATM, belezeira? O volume em metro cúbico, SI ou litre, Fernando Litre, e a temperatura sempre em Kelvin. Não pode trabalhar com gases em graus Celsius, beleza? Fechou? Então anota aí. Essas variáveis de estado, galera, se relacionam por uma equação denominada equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron diz o seguinte, que o produto da pressão vezes o volume é igual ao número de mols, que você estuda bastante em química e representa a quantidade de gás, vezes a constante de proporcionalidade, que é a constante universal dos gases, que assume valores diferentes para unidades diferentes, e a temperatura aqui em Kelvin, certo? PV igual a nRT. Essa equação poderosa é a equação que relaciona as variáveis de estado de um gás. O número de mols de um gás, galera, é igual à massa desse gás dividido pela massa molar. A massa molar corresponde à massa de 1 mol desse gás. E 1 mol desse gás corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. É molécula para diabo. Belezeira? Na tabela periódica, a gente consegue determinar a massa molar dos gases. Cada elemento químico tem a sua massa molar. Por exemplo, vamos lembrar aqui, o hidrogênio é 1 grama por mol. O gás hidrogênio, H2, seria 2 gramas por mol. O CO2, carbono e 2 oxigênios, daria 44 gramas por mol. Enfim, você tem esses valores tabelados e informados para você, é a massa molar. A massa do gás, a massa molar, aqui o número de mols. Beleza? Então essa expressão aqui de Clapeyron é a expressão que relaciona as variáveis de estado. Quando o gás passa de um estado para outro, a gente diz que ele sofreu, coitado, ele sofreu uma transformação gasosa. Para uma mesma quantidade de gás, a gente pode escrever essa equaçãozinha aqui, que é o PVT Povotó. Olha só, as variáveis de estado se relacionam dessa maneira, que é a lei geral dos gases perfeitos, a lei geral dos gases ideais. PVT Povotó. Belezeira? Pressão, volume, temperatura. PVT Povotó. Anota aí, tá? A pressão nessas unidades, o volume nessas
e a temperatura em Kelvin. Não esquece, temperatura em Kelvin. Algumas transformações especiais, pessoal, mantém uma dessas variáveis constante. A que se chama isobárica é a transformação, anota aí na sua caixinha de ferramentas, isobárica é a que mantém a pressão constante. Então a gente cortaria a pressão, sobraria V sobre T, V0 sobre T0. Essa é a isobárica. O prefixo iso significa constante e o bárico está relacionado à pressão. Outra que pode aparecer aí, ó, é a isovolumétrica. Aqui tá fácil, né? Isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Tem 3 nomes essa desgrama. Isovolumétrica é o volume que fica constante. Você tiraria ali e baba. Pressão e temperatura diretamente proporcionais. E por fim, a isotérmica. O nome também é sugestivo, a temperatura que se mantém constante. Isotérmica. Aí você corta a temperatura com a temperatura T0 e sobra duas grandezas que são inversamente proporcionais. Você aumenta o volume, diminui a pressão e vice-versa. Belezeira? Com essas duas equaçõezinhas, a gente consegue trabalhar com os gases, a relação entre as suas variáveis de estado e a transformação gasosa. Quando a transformação ocorrer com mudança de quantidade de gás, basta você aplicar o PV igual a nRT nas duas, nos dois estados, no 1 e no 2, aí você vai comparar a quantidade de gás também. Fechou? Então bora fazer um exercise de cada equação dessas. São 2 exercises. Vamos lá. Novas tecnologias de embalagem visam aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua deterioração e mantendo a qualidade do produto comercializado. Essas embalagens podem ser classificadas em embalagens de atmosfera modificada tradicionais, MAP, e embalagens de atmosfera modificada em equilíbrio, MAP. As MAP são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior tanto gases como hélio, neônio, argônio, criptônio, que são gases nobres, quanto composições de CO2 e O2 em proporções adequadas. E apresentam microperfurações na sua superfície, conforme ilustra a figura abaixo. Então ele está dando uma justificada aí, uma contextualizada na parada. Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, então o gás que nós vamos usar é o argônio. Esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características. Pressão, 1 atm. Essa é a pressão do gás lá dentro da parada. Temperatura, caridosamente, o cara já te dá 300 Kelvin. A massa de argônio, 0,16 gramas. Nessas condições, o volume ocupado pelo gás em mililitros vai ser igual a quanto? Ok? Aqui, pessoal, a gente tem o argônio e não informou para você qual é a massa molar do argônio. Isso subentende que na prova você teria ali a tabela periódica, você procuraria na tabela periódica o argônio, ok? E identificaria que a massa molar do argônio é 40 gramas por mol. Ninguém precisa memorizar a massa molar das paradas. A massa molar, ela está lá na tabela periódica, certo, amiguinho? Então não precisa memorizar. Então ele pede aqui para que a gente determine o volume. O volume. Essa constante R que nós vamos precisar, ela vale 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin, tá? Esse valor também é dado nas provas, você não precisa memorizar. Se nós tivéssemos as unidades do SI, seria 8,31 joule por mol vezes Kelvin. Também não precisa memorizar. Como a pressão está em atm, galera, eu vou escolher aquela
variável, melhor, aquela constante que está na unidade adequada. E aí a gente vai determinar o volume em litro. Fechou? Vamos substituir essa parada aqui no PV igual a NRT. Ó, pressão do gás, veja que o volume é o número de mols, veja que o R, veja que o T. Eu não tenho o número de mols. Não mesmo, não mesmo. Mas você sabe que o número de mols é a razão entre a massa do gás e a massa molar. Então eu vou pegar aqui PV é igual massa do gás pela massa molar vezes o R vezes o T. Sacou? O que a gente não tem aqui? Pressão eu tenho. 1 atm. Volume é o que a gente quer. É o que a gente não tem. O resto a gente tem tudo. Massa do gás, massa molar, o R e o T. É só substituir os valores aqui. Fechou? Então a pressão é de 1 atm. O volume é o que a gente quer. A massa de gás é 0,16 gramas. A massa molar do argônio é 40 gramas por mol. Observe que também está na unidade adequada. O R, que é a constante, eu vou usar 0,082. E com a graça de Deus, a temperatura já está em Kelvin. São 300 Kelvin. Kelvin. Agora eu vou pegar a minha maravilhosa calculadora, porque eu não sou bobo nem nada, e vou fazer essa conta. Ponto 16 vezes 0,082 vezes 300. Multiplica. Divide tudo isso por 40. 0,0984. 0,0984 litros. Olha só. A constante universal está em atm, litro, mol e Kelvin. Portanto, a resposta aqui, ela está em litro. Só que no enunciado, não pode bobear, ele pediu em mililitro. Em 1 litro, nós temos 1000 mililitros. Então, a resposta desse teste, multiplica aí por 1000, 98,4 mililitros. Esta é a resposta. Este é o volume ocupado pelo gás argônio dentro ali da parada ali, daquele treco ali que os caras usam para manter, dentro das embalagens, para manter ali a data de validade dos alimentos. É uma aplicação dos gases em uma situação contextualizada, coisa que o Enem gosta muito de fazer, tá? E nos vestibulares, muitos deles também. Fechou? Tudo bem? Alguma dúvida nesse? Teta. Agora vamos lá. Segundo exercise, segundo exercício. A figura acima representa duas isotérmicas em que certa massa gasosa, duas isotérmicas, em que certa massa gasosa, inicialmente no estado A, sofre, tadinha, uma transformação atingindo o estado B, que por sua vez sofre outra transformação atingindo o estado C. São duas transformações. A primeira delas de A para B e a segunda de B para C. Aí observe bem essas curvas. Essas curvas, elas representam o gráfico da relação de pressão e volume. Olha no eixo vertical e no eixo horizontal. Relação do pressão e do volume numa transformação isotérmica, certo? Numa transformação isotérmica. A temperatura no estado A, e o volume no estado A valem respectivamente quanto? Então, dá uma olhada aí no desenho de novo, para você identificar os valores do volume de A e do volume de C e do volume de B, e o volume de A não tem, porque é isso que ele pediu, e ZAS. Bate o olho aí e fica esperto, ok?
Então, bora lá. Aqui nós temos uma interpretação de gráficos para extrair as informações das transformações gasosas que estão acontecendo. Essa linha curva aqui, ó, que eu fiz toscamente, ela é chamada de isoterma ou simplesmente isotérmica. Ela representa uma transformação em que a temperatura é constante. Então, de acordo com o enunciado, eu posso identificar que a temperatura no estado A é igual à temperatura no estado B. Já que de A para B, nós temos uma transformação isotérmica. De B para C, nós temos uma transformação em que mantém a pressão. Viram? Então é uma isobárica. É uma transformação isobárica. Não tem problema eu relacionar o A com B, B com C ou A com C. Tanto faz. Como a quantidade de gás é a mesma, eu posso fazer o pivot povotó de A para B, de B para C ou de A para C. Não tem problema. Então eu vou extrair as informações. No estado A, a gente tem o volume de A, que é de... a pressão em A, que é de 10 atm. Aqui, ó, pressão em A, 10 atm. O volume em A eu não sei, aliás, é uma das questões. E a temperatura em A eu também não sei, que a gente vai ter que descobrir. Beleza? No estado B, vamos para o gráfico. A pressão em B é de 4 atm. 4 atm. O volume em B é de 5 litros. 5 litros. E a temperatura em B é igual à temperatura em A. Então a temperatura em B é igual à temperatura em A. Ok? No estado C. O volume é de 3 litros. O volume no estado C é de 3 litros. A pressão é de 4 atm. A pressão em C é de 4 atm. E nessa outra isoterma, a gente tem a temperatura no estado C, que é de 300 Kelvin. Então perceba que nós temos todas as informações, ou as 3 variáveis de estado, no estado C. Logicamente que eu vou partir do estado C para o estado A, ou do estado C para o estado B. Fechou? Diz a lenda, falam por aí, que PAVA dividido por TA é igual a PBVB dividido por TB, que é igual a PCVC dividido por TC. As variáveis de estado se relacionam e o resultado é igual, dá o mesmo, para cada caso, para cada gás. Fechou? Como eu tenho 2 incógnitas aqui no estado A, eu vou deixar ele para depois. Eu vou pegar a relação entre o estado B e o estado C. Então eu vou pegar esse parzinho aqui, ó. PB, VB, TB, PC, VC, TC. PB, VB, TB, PC, VC, TC. Vamos lá. A pressão em B. A pressão em B é 4. O volume em B é 5 litros. A temperatura em B eu não sei. A pressão em C é 4. O volume em C é 3. E a temperatura é de 300 Kelvin. Beleza? Aqui eu posso simplificar. Tagash, corta, corta. Tá? Aqui eu também posso simplificar. 3 aqui, 100. O 100 passa dividindo 5. O 100 passa multiplicando 5. E o TB vai ser igual a 500 Kelvin. TB é igual a 500 Kelvin. Ô Ganso, mas o cara não pediu a temperatura em B. O cara pediu a temperatura em A. Amigo, amiga, você que interpretou corretamente aquele gráfico, já chegou na conclusão que a temperatura em A é igual à temperatura em B. Portanto, primeira resposta. A temperatura em A também é 500 Kelvin. Ah, tá. Entendi. Belezeira? Belezeira? Muito bem. Agora falta o volume em A. Agora nós temos a temperatura em A, que é de 500 Kelvin, e só vai sobrar o volume para a gente calcular, para a gente determinar.
Eu vou pegar agora o pivitriprovotó com o PAVA, TA e o PCVCTC. Porque o PCVCTC eu tenho certeza que está certo, né? Então, ó, PAVA, TA, PAVA, TA é igual a PC, VC e TC. A pressão em A, amiguinho, a pressão em A é de 10. O volume em A é o que a gente quer determinar, que vai dar em litro. A temperatura em A, acabei de calcular, 500 Kelvin. Em C, a pressão é 4, o volume é 3 e a temperatura é 300. Fechou? Então, ó, corta, dividir por 100. Agora eu divido esse 3 com esse 3, aqui dá 1. Beleza? 5 vezes 4 vai dar 20. Então 10 vezes VA é igual a 20. Passo 10 dividindo 20. O volume no estado A vai ser igual a 2 litros. O volume no estado A vai ser igual a 2 litros. Fechou? Então, pessoal, essa é a aula que inicia a termodinâmica. Essas relações aí, esse estudo dos gases, você vai pincelar, vai vê-los também em alguma parte da química. Então fique esperto que vai rolar um lance lá de físico-química. Depois a gente vai dar um enfoque mais físico para essas transformações gasosas, mais baseado nos conceitos de energia envolvidas nessas transformações gasosas e chegando nas leis da termodinâmica, que são 2. Belezeira? Por hoje é nóis, é só. Espero que você esteja bem entendido, tranquilo, sossegado. Pegue ali os exercícios que eu vou deixar para você se divertir. E vamos lá, galera. Todo mundo junto, rumo à universidade. Valeu!